Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Uma alegria poder estar aqui novamente neste trabalho da EBD, da nossa igreja. Tem sido uma grande bênção para todos nós. Todas as aulas, com todos os professores, tem sido um momento de grande alegria para as nossas vidas, né? Recebermos essa palavra que tem fortalecido a nossa fé, que tem nos feito caminhar neste momento tão difícil, né? Esse momento em que estamos separados. Eu tenho muita saudade de estar junto de vocês, na nossa classe, de ouvir vocês falarem, né? Tenho muita saudade. Mas nós cremos que é um tempo e até que tudo se cumpra conforme a vontade de Deus, porque tudo está debaixo do seu poderoso domínio. Até que tudo se cumpra, nós estaremos aguardando, clamando ao Senhor, buscando no Senhor a nossa vitória. É assim que a igreja age, né? A gente não se conforma com as coisas deste mundo. Mas neste momento nós vamos orar para começar a nossa aula e nós daremos continuidade, né? Encerraremos com a segunda parte da aula sobre Pedro, uma vida transformada. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, ao teu nome seja toda a glória, todo poder e louvor, ó Deus. Nós queremos te dar, Senhor, ó Deus, ó Pai, toda a palavra boa, Senhor, ó Deus, porque nós reconhecemos que em Ti, ó Deus, há toda bondade, toda misericórdia, Senhor. Nós recebemos do Teu amor e somos agradecidos, Senhor, por termos sido alcançados de uma forma tão maravilhosa, Senhor. Nós não merecíamos, mas Tu, ó Deus, olhaste para as nossas vidas, nos amaste, Senhor. E, ó Deus, e tens nos levantado, tem nos sustentado pela Tua palavra, tem sido o nosso consolo, a nossa força, todos os dias da nossa vida, Senhor. E nós sabemos que Tu estás conosco e Tu não nos deixarás sós, até que tudo se cumpra, Senhor, e até que Tu retornes para este mundo para buscar a Sua igreja, Senhor. Que, ó Deus, que possamos estar firmes em Ti, possamos ouvir a Tua palavra, crer nela, Senhor, e, ó Deus, e possamos trabalhar para que a Tua volta, Senhor, seja efetivada, Senhor. Que possamos levar almas para o Teu reino, Senhor. Possamos, ó Deus, ser um testemunho vivo da Tua obra nesta terra, Senhor. Assim fica conosco, abençoa a vida de cada filhinho Teu que está ouvindo, Senhor. Desagrava os ouvidos, ó Deus, e dá, ó Deus, coração para que compreendam a Tua voz, Senhor. A voz daquele que chama, daquele que, ó Deus, que levanta e aquele que, ó Deus, que dá o poder para que realizemos a Tua obra conforme o Teu querer. Fica conosco, Jesus. É para a Tua glória que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, dando continuidade à nossa aula, né? Na aula anterior, nós vimos o chamado de Pedro, a forma maravilhosa como Deus o buscou, como Deus o levantou, como Deus restaurou a sua vida e fez com que ele compreendesse as coisas espirituais, né? Pedro, então, teve esse encontro com a verdade que é viva, é santa, é eficaz. Essa verdade, essa palavra gloriosa que transformou o coração de Pedro e fez com que ele compreendesse o propósito da vida de Cristo nesta terra. Não foi para estar apenas algum tempo junto daqueles homens, não. Era necessário que Cristo morresse, né? Toda aquela história que nós já conhecemos, para que nós tivéssemos este poder, né? Essa vida abundante. E Pedro compreendeu isso. Ele foi discipulado, ele foi tratado pelo Senhor com muito amor. E Deus também cumpriu com aquilo que ele havia dito. Pedro se tornou, sim, um pescador de homens. E nós vamos ver isso. Então, a segunda parte da nossa aula começa com um versículo-chave que está lá em 2 Coríntios 5,17. Vamos ver. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Esse é um versículo muito conhecido, muito discorrido entre nós, né? Pedro, ele foi chamado para apacentar as ovelhas de Israel. Naquele momento que Jesus foi preso, foi morto, depois apareceu aos discípulos já ressurreto. Então, Cristo questiona: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, né? E Pedro assume: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Cristo diz: apacenta as minhas ovelhas. Esse apacentar quer dizer alimentar, cuidar, proteger as ovelhas, né? Como um pastor. O pastor, ele no campo, ele está lá de olho para ver o que está acontecendo com as suas ovelhas. Ninguém toca nas suas ovelhas. As ovelhas dele são o bem mais precioso que ele tem, aquele pastor, né? E essas ovelhas, então, deveriam ser alimentadas espiritualmente pela palavra, cuidadas, né? Num trato, num conselho, numa oração, e protegidas. Protegidas de quem? Do inimigo, né? Que o inimigo não cirande como Pedro foi cirandado, a fim de que tenha êxito sobre essas ovelhas. Pedro, agora, testemunha ocular da história do Salvador que esteve neste mundo, então recebe poder para anunciar o Evangelho e ser testemunha viva do poder que a palavra de Deus anunciada tem, tanto para salvar, como para libertar, curar, expulsar demônios e até ressuscitar os mortos. Foi esse o discipulado que Pedro recebeu, o ensino que ele recebeu, né? Ele e os demais discípulos, né? Que depois se tornaram 12 apóstolos. Jesus havia prometido que após a sua partida, os homens não ficariam sós, pois viria o Consolador. Em Atos 1:8, a palavra de Deus diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse poder, né? O poder do Espírito Santo seria derramado. Foi dada uma promessa, então, né? Fiquem em Jerusalém, porque de lá vocês vão ser revestidos de poder. E diz a palavra que eles estavam reunidos escolhendo o sucessor de Judas, né? Aquele que tomaria o lugar de Judas. Judas morreu, né? E precisaria, para completar os 12 apóstolos, porque foram 12 que Cristo havia determinado. Então, para se completar os 12, os discípulos se reuniram e escolheram duas pessoas. E falaram assim: olha, vamos escolher entre esses dois, vamos escolher um. E diz a palavra que eles lançaram sortes, né? Para ver quem Deus escolheria. E o escolhido foi Matias. Ele passou a ser parte dos discípulos, né? Dos 12 discípulos. E no capítulo 2 de Atos, diz assim, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma das 3 festas oficiais do calendário judaico. A primeira é a Páscoa, a segunda é Pentecostes e a terceira a festa dos tabernáculos, né? São as 3 festas que está lá em Levítico 23, que Deus determinou para que o povo celebrasse anualmente. Diz a palavra que sobre esses homens que estavam ali, né, após se cumprir o Pentecostes, veio sobre eles um som, como de um vento, mesmo que não havia vento, né? Sem ter vento algum. Então, esse vento era veemente e impetuoso. Veemente quer dizer que se coloca ânimo, era um vento que tinha um som que te animava, um vento forte, enérgico, e impetuoso, que era impossível de se conter. Era um som vivo, que encheu toda a casa.
E também foram vistas por eles, então eles tiveram visão de línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada língua daquilo que eles viram pousou sobre cada um deles. E no versículo 4, vamos lá ler. No capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que coisa maravilhosa, né? Assim começa a igreja que é cheia do poder pentecostal, que fala em línguas, que profetiza, né? Que tem poder para anunciar o evangelho. E diz a palavra de Deus que estavam reunidos muitos homens de muitas regiões, tanto da Itália, quanto da Grécia, quanto de Israel. Estavam reunidos vários homens. E cada um deles começou a ouvir a sua própria língua. Então, o romano começou a ouvir os homens falarem línguas em italiano. Então, era comunicado o evangelho em italiano. Os gregos eram evangelizados em grego, porque aqueles homens batizados pelo Espírito Santo falavam em grego. Né? Então, é uma obra maravilhosa, Deus alcançando as almas. E Pedro começa a discursar, falando da obra de Jesus, daquilo que ele testemunhou quando ele estava com Jesus, da forma como o Senhor alcançava almas, como ele ressuscitava os mortos, como ele curava uma alma enferma. E esses homens se maravilharam. E esse discurso de Pedro alcançou, naquele momento, 3.000 almas que se converteram e foram alcançadas com salvação. Então, aí começa a igreja. Aí começa, lembra daquela promessa que Pedro tinha? Tu és Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Cristo é a rocha. O fundamento é a palavra de Deus. Esse é o fundamento firme. Sobre esta rocha, sobre esta palavra, a igreja foi levantada. Sobre a palavra da verdade. Essa palavra que ela anuncia até hoje, né? A palavra de Deus diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. É aquela que protege a verdade, porque ela anuncia a palavra que ela vive, que ela tem poder para testemunhar daquilo que ela vive. Por isso ela é protetora dessa verdade. É a coluna, é a firmeza. Essa é a igreja. E Pedro foi esse princípio da igreja, né? Porque ele testemunhou, ele viu, ele mesmo foi alcançado por essa palavra e ele pôde então anunciar. E assim começa a igreja, né? Agora Pedro tem o Espírito Santo habitando nele e assim ele pôde fazer tudo o que o mestre lhe anunciou e lhe ensinou. Pedro cura um coxo. Isso está lá em Atos 3, do verso 1 ao 10. Depois vocês leiam essa história, uma história maravilhosa. Pedro estava junto de João, eles estavam indo para o templo, e quando eles chegam à porta do templo, existem várias pessoas pedindo esmola, e um desses homens era esse coxo, né? Sentado à porta, não podia andar, não podia se levantar. Ele pediu esmola para Pedro e João, e Pedro disse para ele, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, a minha riqueza, eu te dou. Levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem disse que naquele momento ele se pôs em pé, as suas pernas endireitaram e ele saltou na presença de Pedro. Então ele recebeu aquela palavra e ele foi curado, né? A palavra que cura a alma, cura o corpo também. Pedro também, diz a palavra de Deus, que aquelas circunvizinhanças, nos vizinhos lá de Jerusalém,
haviam muitos enfermos. E eles ficaram sabendo dessa história, né, dessa fama de Pedro. E eles diziam assim, nós vamos para Jerusalém, porque nós vamos ficar no caminho onde Pedro passar. Porque se a gente se colocar no caminho, quando passar a sombra de Pedro, nós seremos curados. Eles tinham essa esperança. E Deus realmente, dessa forma, manifestou a graça a esses homens, né, curando, ainda que Pedro não tivesse tocado. Mas a palavra de Deus registrou que à sombra de Pedro, esses homens eram colocados e eram curados. Então, grande era a obra de Pedro, grande era o Senhor sobre a vida de Pedro. Isso está lá em Atos 5, do 14 ao 16. Pedro ressuscitou também, ressuscitou a Tabita, ou Dorcas, né, como ela era conhecida. Diz a palavra que Pedro estava em Jerusalém e ele teve encontro com Enéas. Ao se despedir de Enéas, ele foi à casa de Dorcas e ele recebeu uma informação que ela havia ficado enfermo e havia falecido. E Pedro então entrou no quarto para vê-la. Ao chegar lá, ele pegou na mão dela e ele disse, levanta-te. E ela se levantou, ela ressuscitou, ela estava morta e ressuscitou. Isso está lá em Atos 9, do 36 ao 41. Uma passagem também gloriosa, né? Se cumprindo a palavra que Jesus mesmo determinou, né? De curar, de libertar, de expulsar demônios. Pedro também alcançou a vida de Cornélio. A história de Cornélio está no capítulo 10 de Atos, mas nós leremos no capítulo 11, nos versículos 15 ao 18. Então, após uma visão, Pedro é levado à casa do centurião Cornélio, né? O centurião era aquele soldado romano, gentil, ele era um oficial militar, responsável por 100 homens, né? Então ele cuidava de 100 homens, ele era um homem de poder, e Deus alcançou o coração de Cornélio. A palavra diz que ele era um homem piedoso, mas Deus teve misericórdia dele e alcançou a vida dele e a sua família com salvação. E Pedro foi usado nesse momento, né, para levar a salvação. Então lá no capítulo 11 de Atos, do versículo 15 ao 18, diz assim, Pedro já havia se encontrado com Cornélio, né? E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Da forma como ele recebeu o Espírito Santo, ele também estava levando. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era, então eu, para que pudesse resistir a Deus? Pedro se questionando, né? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Então, Pedro estava contando, né, para aqueles homens o que aconteceu com ele, como Deus deu para ele uma ordem, ainda que para ele fosse contraditória, né? Ele não cria na conversão de um gentio. Para ele a salvação era para o judeu. Então, naquele momento, Deus mostrou para ele que a salvação é para todos os homens. E foi assim, dessa maneira maravilhosa, que Cornélio foi alcançado. O livro de Atos também conta os livramentos maravilhosos que Deus realizou na vida de Pedro, quando ele foi livrado da prisão, né, de uma forma maravilhosa, né? A igreja intercedendo, né, e Pedro preso ali, de repente caem as cadeias, Pedro conseguiu sair livre e apareceu na porta onde estavam congregados aquelas pessoas que oravam por ele. Então, de uma forma maravilhosa, Pedro foi livrado, né?
E finalizando, Pedro também foi escritor de 2 epístolas, 2 cartas, registradas para consolo dos seus leitores e para edificação da igreja. Alguns versículos, né, dos livros de Pedro são versículos bem conhecidos por nós e edificam muito a nossa vida. Eu particularmente gosto muito dos livros de Pedro. Alguns versículos que nós leremos, né? 2 Pedro 1,7, vamos ler? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E finalizando a nossa aula, quando Pedro escreve as 2 epístolas, né? Alguns temas são abordados. Então, santidade, Pedro fala muito sobre santidade, né? Sede santos, porque eu sou santo, lá no capítulo 1, outras passagens, né? A conduta do servo de Deus em submissão às autoridades, dever do servo cristão, dever das mulheres. Ele ensina, né? Pedro ensina, Pedro tem esse poder de ensinar porque ele andou com o próprio mestre, né? E uma das passagens mais gloriosas das epístolas de Pedro é no capítulo 5 do livro de 1 Pedro, quando ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha, aquele homem que foi cirandado, né? Que Satanás queria destruir. Hoje ele pode ensinar, olha, resiste ao diabo, resiste a toda a tentação. Isso ele está falando aos jovens, né? No capítulo 5, o dever dos anciãos e dos jovens é o enunciado que os homens colocaram, né? Mas se você for ler, ele está dizendo aos jovens, olha, resiste às paixões do mundo, resiste ao diabo, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Então as nossas orações, as nossas súplicas, a nossa humilhação é colocada diante de Deus. E Pedro, ele tem esse poder de comunicar essas coisas porque ele viveu tudo isso com Cristo, né? A ansiedade daquele momento que ele viveu com Cristo. Eles ficavam felizes pelo fato dos demônios se sujeitarem a eles. Mas Cristo dizia, olha, não se alegre porque os demônios se sujeitam. Antes se alegre porque o vosso nome está escrito lá no livro do Cordeiro. Há um livro que existe, que é o livro do Cordeiro, onde está registrado a vida daqueles que aceitaram a Cristo, que foram aperfeiçoados, que fizeram a vontade de Deus. Esses estão arrolados nesse livro, o livro da vida. E é maravilhoso isso, porque nós podemos dizer que esses homens, né, no caso Pedro, é um testemunho vivo para nós também. Nós somos, se nós fôssemos olhar, né, nós somos homens comuns. Mas aprove a Deus nós sermos chamados de servos de Deus. Aprove a Deus colocar o seu Espírito em nós para realizar através de nós uma obra. E eu espero em Deus vê-los também dessa forma, trabalhando, levando salvação às almas, cada um de vocês. Que essa palavra, ela entre no coração de vocês, faça morada, né? Como diz lá no Salmo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que essa palavra leve vocês a crescer diante de Deus, crescer em graça, crescer em conhecimento.
e faça de vocês homens de grande virtudes, que vocês sejam como Pedro, que nós sejamos como Pedro, né? Que os homens esperem, que onde nós passemos nós levemos cura, que a palavra da nossa boca ressuscite, que traga vida àqueles que ouvem. Esse é a grande obra de Cristo nessa terra. Cristo vive em nós e Ele opera através de nós. Não é o nosso mérito, não é a nossa vida, não é a nossa capacidade. Não, Deus é em nós, Deus está sobre nós. Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito Santo. Sem esse Espírito Santo, a obra não é perfeita, não existe obra. A obra de Deus não é feita sem o Espírito Santo. Portanto, nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Essa é a ordem de Deus sobre a nossa vida. E eu espero verdadeiramente vê-los daqui a um tempo, não sei, o tempo aprove a Deus, né? O tempo é de Deus, é Ele quem determina o levantar e o realizar através de homens. É Deus quem determina cada obra que cada um vai fazer. Eu não vou fazer a obra do meu irmão não vai fazer a minha obra, mas existe uma obra determinada para cada um de nós. Pedro aceitou este convite, aceitou ser disciplinado, aceitou ser encorajado, recebeu do Espírito Santo, hoje é testemunha vivo e tem neste livro registrada a sua história. A sua história foi escrita. Ele tem 2 livros dedicados a ele. A história dele está no Evangelho, está nos 4 livros do Evangelho. Que história maravilhosa. Acabou a história de Pedro. Ela continua viva, porque ela está no livro da vida. Mas ela serve para nós como um testemunho vivo. A Bíblia não continuará sendo escrita. Ela não vai continuar, né? Como o presbítero Léo ensinou a semana passada para nós, né? Tudo que tinha que ser escrito já está aqui. Mas a história continua. E nós vemos homens escrevendo histórias maravilhosas. Nós temos o exemplo do nosso apóstolo, né? A história que ele deixou está registrada em livros. Está registrada no livro do nosso ministério, Ixamar-Tião Efizibá. Ele também escreveu a sua história, baseada neste livro, firmada neste livro. Que nós tenhamos esse poder de escrever uma história também, de levar homens aos pés do Senhor e sermos chamados de servos benditos do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa igreja, a nossa caminhada. Este ano está se findando, nós podemos olhar para trás e vermos que Deus não nos desamparou, Deus está conosco, como Ele mesmo prometeu, que estaria até a consumação dos séculos. E nós desejamos ser mais de Deus, consagrar mais a nossa vida a Deus. Esse Deus é maravilhoso. O nosso Senhor Jesus, Ele nos auxilia nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Ele está pronto a aperfeiçoar a obra que Ele mesmo começou em nós. Ele está pronto a derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas para que testemunhemos o seu nome aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós andarmos. Ele está pronto a nos ajudar. Que tomemos posse desta grande bênção, sejamos homens fiéis a Ele, fiéis ao ministério, que oremos pelos nossos pastores, por todos eles, porque eles são aqueles responsáveis para levar as ovelhas, para cuidar das ovelhas da casa do Senhor. Nós somos as ovelhas do nosso pastor Douglas, querido pastor. Que Deus abençoe a vida dele, que Deus continue levantando ele em graça, em poder,
Que as palavras na boca do servo de Deus sejam saúde para a nossa vida. E todos os demais pastores que com ele contribuem para a obra. Todos somos cooperadores da obra. Um planta, outro rega, né? Como cooperadores, mas Deus dá o crescimento a cada um que receber essa palavra, essa semente bendita. Que o nosso pastor seja nesse dia alcançado, ele e a sua família, e que o Senhor continue operando através da vida dele, como tem sido até aqui. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Quero dizer que eu amo muito vocês, que tenho muita saudade, que espero vê-los em breve, com saúde e crescidos, né? Bem crescidos. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês, por tudo aquilo que nós cremos que o Senhor tem para a vida de vocês. Não desistam, se firmem nesse caminho. Jesus é maravilhoso, Ele é fonte de vida e de graça àqueles que o aceitarem. Que Deus abençoe, queridos. Nós vamos orar para encerrar este trabalho. Amém? Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor, te dando graças, Senhor, por poder falar da Tua palavra, por poder anunciar, Senhor, ó Deus, este poder, ó Deus, que está disponível a todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que além de Ti não há outro Deus. Ó Senhor Todo-Poderoso, toma-nos em Tuas mãos nesse dia, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama, Senhor, das línguas, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. E que possamos ser testemunhas, Senhor, do Teu poder, ó Deus, ó Pai, aonde Tu nos enviar, Senhor. Que a Tua presença esteja conosco, Senhor. Que a Tua igreja seja alcançada a cada dia. Que ela cresça, Senhor. Ó Deus, que haja muitos dons e talentos sobre ela, Senhor. Para o serviço do Teu louvor, Senhor. Para que anunciemos a grandeza de um Deus que é vivo, santo, Senhor. E que possamos, Senhor, a cada dia estar próximos de Ti, ó Deus, mais achegados a Ti, Senhor. E que possamos a cada dia, Senhor, nos deleitar na Tua palavra, Pai. Fica conosco, abençoa, Senhor, as nossas vidas. E, ó Deus, e encha-nos a cada dia com a Tua paz, que é abundante sobre nós, Senhor. Fica conosco para a Tua glória, eu oro, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até uma próxima oportunidade. Um beijo. Sofre, crê, confia, espera e não tem fim.
paz.